Galera, vamos falar um pouquinho de produtividade, como que você pode melhorar a sua produtividade no trabalho, como você pode melhorar a sua produtividade na sua vida. Nós vamos dar dicas para você estruturar o seu dia a dia, vocês estruturarem aí a forma que vocês trabalham, a forma que vocês fazem as coisas. Vamos dizer dicas para vocês também melhorarem ali o seu corpo, para ele reagir melhor. Dicas para você encontrar a forma, né? Porque a gente vai falar bastante aqui que a produtividade varia muito de pessoa para pessoa. Então vocês vão pegar as dicas que a gente está passando aqui e vocês vão adaptar a vocês. Então vocês vão entender, conforme a gente for passando aqui, coisas que dá para você fazer, que dá para você implementar e você encontrar os seus melhores práticas, os seus melhores métodos e seus melhores horários aí para fazer as coisas, galera. Então vamos lá. Para a gente começar aí, nosso primeiro é planeje seu dia no dia anterior. Que é Olha que a primeira beleza. dica que a gente pode dar, que é não deixar para fazer tudo de última hora ali, na hora do supetão ali, você sair fazendo as coisas. Você simplesmente, num dia antes, você se planeja tudo que você tem que fazer, já deixa tudo certinho, já vai mapeando ali, vai vendo os horários que vocês têm que fazer as coisas, que assim, no outro dia, ao invés de vocês perderem tempo aí pensando no que tem que fazer, com medo de esquecer alguma coisa, você estará com um dia completamente planejado. Vai, galera, pode falar aí, rapidão, que eu vou pegar um cafezinho aqui. Então, rapaziada, realmente é muito bom que você faça isso, porque você acaba, eu acho que no dia a dia, quando você tá no mesmo dia que você acorda e você começa a querer pensar no que você precisa fazer, você acaba perdendo muito tempo para conseguir enumerar o que você tem que fazer e acaba que você tá numa pressão, às vezes, de fazer alguma outra coisa, ou numa urgência, você nunca consegue planejar o dia inteiro, porque você acha que vai perder muito tempo, você tá ali, precisa entregar alguma demanda, por exemplo, do trampo, ou quer fazer alguma coisa no seu dia. Você já acordou, você já está vivendo aquele dia, você precisa fazer as coisas que já tá na sua cabeça e ainda pensar em todas as outras que você precisa fazer. Então, ou você vai esquecer coisa, ou você vai perder muito tempo, que você não vai conseguir ter um tempo para parar, pensar e enumerar tudo. Então, realmente é bem aconselhável que você, se você, obviamente, como a gente falou aqui, depende muito de cada jeito de cada pessoa. Se você gosta de uma organização maior, se sente meio perdido quando não faz isso, ou quando ou acorda querendo pensar em tudo que você vai fazer, obviamente é muito melhor que você faz isso num dia anterior e muitas vezes até se existem já algumas ações ali rotineiras, você pode planejar, por exemplo, a semana inteira, num final de semana, por exemplo, colocar coisas-chave que você sabe que vai precisar fazer na semana, e aí depois talvez você durante cada dia você pensa no seguinte, implementa aquilo já com que você já tinha preenchido antes e vê a demanda mais urgente, né? Então você consegue até talvez matar esse problema de talvez não ter tempo para parar um dia anterior para fazer, você já faz no final de semana um completão e depois você vai só implementando alguma coisa que surge mais ali a curto prazo ou na urgência, né? Isso aí, galera. Segundo tópico é conecte o fazer ao quando. O que significa fazer ao quando? Quer dizer que além de você, quando você pensar, tenho que fazer tal coisa, não fique só no tenho que fazer. Você já vê quando que eu tenho que fazer tal coisa em tal dia. Porque dessa forma você não vai ficar postergando, você não vai ficar adiando, você não vai correr o risco de esquecer, né, sobre aquilo que você tem que fazer, igual aquela coisa que a gente fala, eu lembrei, aí depois acabei esquecendo e durante o dia ali foi passando e eu acabei perdendo, deixei de fazer, ou perdi o horário de fazer, ou etc. Então isso que é uma dica importantíssima. Então quando você pensar em fazer, já vê quando que você vai fazer e já vai planejando aí qual horário tem que ser realizado essa ação, para não correr o risco exatamente de você sempre ficar deixando para depois e nunca fazer aí o que você realmente tem que fazer, galera. O número 3, elenque as prioridades. Então você vê ali tudo que você tem que fazer, já quando depois que você fez aí esse planejamento, você já viu tudo que você tem que fazer, você já está ali mais ou menos por dentro aí das tarefas, você vai vendo qual que é prioridade e qual você pode deixar para depois. Para depois não, né? Você já vai fazer depois questão dos dias, né? Um dia que você vai fazer hoje, que você vai fazer amanhã, porque dessa forma, tudo que é prioridade geralmente são as coisas que você não tem como você deixar para mais postergar para frente. Você vai ter que realizar no dia de hoje, então você já vai colocando isso na frente, né, para não correr o risco do quê? Você fazer uma coisa que talvez não tenha prioridade, que poderia ser feita talvez na semana que vem, ou talvez 2, 3 dias para frente, você deixa de fazer aquilo que é urgente, que é prioridade. Então, dessa forma, vocês não vão correr o risco, né, de passar alguma data ou deixar de estudar alguma coisa, deixar de entregar alguma coisa, seja no trabalho, na faculdade, na escola Seria ou quase o etc. mínimo, né, que você tem que fazer no seu dia para conseguir completar ele, pelo menos fazendo o que você precisa. Mas só tem que tomar cuidado também para essa questão de você não sempre você acabar se acostumando a isso é sempre o que não é urgente, aí você nunca fazer.
Então, às vezes, uma dica legal é se você está fazendo isso toda hora, está começando a acumular essas pequenas tarefas que talvez possam ser postergáveis, você em um dia de uma semana escolher, não, né, nesse dia, todas essas tarefas, essas pequenas tarefas que são postergáveis eu vou fazer como prioridade. Porque aí você mata tudo num dia e aí zera para continuar fazendo isso. Porque às vezes a galera acaba, psicologicamente, você acaba falando, isso aqui é prioridade, então vou fazer isso aqui. E aí quando você termina de fazer o que é prioridade, as coisas que são menos importantes ali que você elencou que podiam ser feitas depois, você acaba, pode ser feito depois, então eu vou relaxar e você acaba não fazendo e fazendo só o que você colocou que era o que a prioridade do dia, né? Então realmente, então cuidado para a sua cabeça ali não te trair, você se sentir confortável em sempre ficar empurrando as outras tarefas que não são ali no seu checklist as mais importantes. Exatamente, galera. Então, a próxima dica, a quarta dica, é fazer uma coisa por vez. Parece, é uma daquelas que parece, nossa, grande coisa, né? Ou parece que é alguma coisa aí. Então, uma coisa por vez. O que que você tem que fazer? Uma coisa por vez, por quê? Para você não começar a querer fazer tudo ao mesmo tempo, você lembrar tudo que você precisa fazer, aquele momento que você fica tentando relembrar, tentando trazer o que precisa de fazer. E aí o que acontece? Você tem 1000 coisas para fazer, começa a fazer 1000 coisas e você acaba não conseguindo focar, né? E aí não faz nada, né? Então é aquele famoso querer fazer tudo e não fazer nada, galera. Então é isso. Então, coloque o cronograma, faça uma coisa, termine, comece a outra, termine, comece a outra, termine, que aí você vai conseguir focar 100% naquilo e você vai conseguir produzir muito mais, vai conseguir fazer com muito mais velocidade, muito mais rapidez e vai conseguir aí deixar a sua mente limpa para focar ali, para desenvolver aquela tarefa e você não perder tempo aí, às vezes, né, com 1000 coisas para fazer e nada aí evoluindo. E quando passar o dia ali, você acabou que não conseguiu fazer absolutamente nada. Você começou um monte de coisa e não terminou Eu nada. acho que quando você faz o planejamento, né, que a gente falou agora com antecedência, ou planejar o seu dia ali no dia anterior, ou elencar as coisas que você deve fazer, você acaba já ao mesmo tempo mitigando esse problema, porque eu acho que a maioria das pessoas acaba cometendo esse erro quando não planeja as tarefas, e aí chega no dia e quer começar a pensar em tudo que tem que fazer e fica desesperado, começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Então, quando você já elencou as suas tarefas do dia, já colocou prioridade nelas, você já sabe qual que é a sequência de coisas que você precisa fazer. E às vezes você fica mais organizado e acaba não cometendo esse erro de querer fazer tudo ao mesmo tempo e, obviamente, não fazer nada, perder mais tempo, ficar mais nervoso, ansioso, dá vários problemas. Vamos lá. Identifique, esse aqui entra naquela parte que a gente vê de você começar a planejar as suas tarefas, planejar as coisas que você tem para fazer, se conhecendo e sabendo quais são os horários que você rende mais. Então, essa dica aí, identifique seu melhor momento do dia. Né? Toda pessoa, cada pessoa rende num período diferente, num horário diferente. Então é bom que você coloque as prioridades, já que você já elencou ali as prioridades, aquilo que tem mais urgência, aquilo que é o principal para você, nos horários que você tem mais produtividade. Aí varia, tem gente que que rende mais de manhã, tem gente que rende mais de tarde, tem gente que rende de noite, de madrugada. Então depende qual que é o seu horário ali melhor. Então, o que você faz? Veja esses horários que vocês têm facilidade e tente colocar ali o mais difícil, o mais complicado e principalmente o que é uma prioridade para você render naquilo ali que realmente, vamos dizer assim, que é aquilo que se você não conseguir fazer, vai arrebentar toda a sua programação, todos os seus afazeres aí e vai prejudicar a evolução das tarefinhas. Próximo também é algo importantíssimo que eu acho que é uma dos maiores fatores aí que te atrapalha na sua produtividade, diminui a sua produtividade, atrapalha muito a sua concentração e seu foco, que é exatamente as redes sociais. Então desliga as redes sociais para ser mais produtivos, que é aquela coisa, né? Você está trabalhando com o celular do lado, aí tem uma notificação, você abre o Instagram, abre o TikTok, abre o YouTube para ver um vídeo, e aí você começa, toda hora que você tá pegando a concentração para desenvolver, você troca completamente aí, né, o seu foco e você perde ali o norte. Então toda hora você está desviando e retrocedendo, desviando e retrocedendo. Então você não consegue dar segmento aí para o que você precisa de fazer. Então parece óbvio, mas uma dica interessante é você botar o seu celular aí no modo avião ou desligá-lo no momento que você estiver fazendo aquilo que você não pode ter. Você não pode desviar a atenção, que você não pode atrasar. E principalmente se for uma coisa urgente, né? Na verdade, talvez o mais aconselhável não seria nem botar no modo avião, seria você ir lá nas configurações das redes sociais e desativar as notificações, porque eu acho que hoje em dia é raro as pessoas que acabam não trabalhando com o celular, WhatsApp, essas coisas,
não só pessoas que trabalham com comercial, mas até dentro de empresa, muitas pessoas acabam usando o celular para se comunicar entre a galera da própria empresa, ainda mais hoje no home office. A galera acaba trocando muita ideia por WhatsApp ali, o próprio time, obviamente que muitas empresas têm ferramenta no próprio computador, Teams ou qualquer outra coisa que a galera usa, mas ainda assim acho que é muito usado o WhatsApp. Então, talvez, se você não tem como não trabalhar, né, com o celular do seu lado, que você usar o WhatsApp, usar esse tipo de comunicação com o seu celular, tenta desativar as notificações para ele nem aparecer para você, pra você não se sentir ali tentado em dar aquela bela clicada no TikTok, ver muitas dancinhas, porque aquilo é um buraco negro. Quando você abre o olho, você já ficou 1 hora e meia, meia hora, 40 minutos olhando gente fazendo dancinha ou alguma outra trend. Então, eu acho que você tem que entender o momento ali que você está trabalhando, porque realmente, se você estiver fazendo um trabalho que você está em coletivo, tendo que conversar com outras pessoas para resolver o trabalho, talvez você não vai conseguir desligar o celular. Mas se você estiver fazendo um trabalho ali que não está urgente, você não precisa de falar com as pessoas, ou você já sabe o que você tem que fazer, você já teve uma reunião prévia, então você vai se atrasar. Então não fique nem que você, nem que tem até um dos tópicos aqui que é exatamente, não vou adiantar aí, vou adiantar ali um pouco, que é você também não conversar com colegas de trabalho, que você está no home office, não ficar conversando com os familiares, porque isso troca seu foco. Então só converse com o seu colega de trabalho se o que você precisa de fazer depende dele e tem que fazer um trabalho ali de dupla. Se for um trabalho que você já conversou, você já sabe o que tem que fazer, evite também ficar conversando com colegas de trabalho, termina o que está fazendo, ou já estipula, vou trabalhar 2 horas, depois eu dou uma pausa, aí você dá uma pausa, você conversa com quem você precisa conversar, a linha e volta, né? Senão vai te quebrar no meio. Tudo que quebra a sua concentração, quebra ali a sua tarefa ali, desvia a sua atenção, é ruim, porque até você voltar ali a atenção, voltar no ritmo que você está, sempre demora um pouco. Então, vai quebrando, né? E você sempre estava começando aí do início, né? Começando já no início, mas volta aí para trás. Então, acho que já era o próximo tópico, exatamente. Conversa paralela com amigos, parentes, colegas de trabalho, etc. Então, hoje, parentes e amigos e tal, depende porque você está dentro de casa, tá muita gente trabalhando de home office, então Sim. fica num lugar reservado, né? Um lugar que não tenha muito barulho, que as pessoas não vão te perguntar coisas que não tenham nada a ver do trabalho, né? É bom para vocês não desviarem. E se vocês estiverem trabalhando no escritório alguma coisa, também evite ficar conversando com as pessoas e tal, principalmente coisas que não tem nada a ver, que vai te atrapalhar aí bastante. O 8 é básico aí, até eu acho que ele já tá meio dentro das outras, que é se organizar. Claro, se você já se planejou, sempre se organize, não deixa as coisas para fazer em cima da hora, não vai fazendo as coisas atropeladas, não vai fazendo as coisas sem se planejar, não faça as coisas de qualquer jeito, simplesmente por fazer, porque vai dar problema. O 9, galera, é para você que tem essa possibilidade, não são todos que têm essa possibilidade, que é delegue a terceiros coisas que não são essenciais para o seu trabalho, mas isso será mais para você que já tem algum cargo ali, que tem pessoas que desenvolvem alguma coisa para você, ou se você consegue algum tipo de trabalho você terceirizar para alguém fazer uma parte dele, onde que é uma coisa mais braçal, que é uma coisa que você não requer ali que você tenha fazendo, porque isso vai fazer que te sobre mais tempo para as partes, né, para os assuntos e para as coisas que realmente têm importância. Então, fique ligado aí, se você tiver a oportunidade de fazer isso, de delegar para um funcionário ou delegar para um terceiro, alguma pessoa que pode fazer algum trabalho, sempre é interessante, galera. Só lembrando, galera, daqui a pouco eu vou ler o chat só para a gente não ir cortando os assuntos, mas no final que a gente terminar aqui, a gente já vai começar, vamos ler todas as perguntas, então se vocês tiverem qualquer pergunta aí, qualquer coisa, comentário, observação, pode deixar aí que no final aqui a gente já irá responder vocês. Tenha uma rotina, isso é interessante, você ter uma rotina de trabalho, você ter os horários para fazer as coisas, você todo dia, porque o corpo humano, ele meio que acostuma as coisas. Então, quanto mais você faz as coisas sempre no mesmo horário, na mesma ordem, tende a render mais porque o seu corpo vai se preparando para fazer isso. Então, por exemplo, essa rotina também engloba o seu lazer. Então, tem tudo bem certinho. Tal horário é meu trabalho, tal hora é minha faculdade, depois de tal hora até tal hora eu tiro para trabalhar, tal hora eu faço para responder os e-mails. E à noite, tipo, vou fazer um esporte, vou dar uma corrida, vou fazer uma academia. E todos os dias vocês seguem essa rotina que o seu corpo vai se acostumando com esse dia a dia seu e você vai cada vez mais melhorando em todas as ações. Então você rende mais no seu lazer, você rende mais no seu trabalho e cada vez mais melhorando aí, que é o que a gente está procurando aí, que é melhorar a nossa produtividade. Limpe a mente é você realmente, na hora que você for fazer as coisas, você não tentar se concentrar bem, não tentar pensar das coisas. Sei que isso é meio complicado, né? Porque às vezes é meio difícil a gente
conseguir canalizar o nosso pensamento e tudo mais, mas tente ficar relaxado, tenta focar ali no que você tem que fazer. Se você tiver algum problema que tá ali te atrapalhando, fala, não, agora tenta focar ali, agora eu vou fazer isso aqui, depois eu resolvo isso, entendeu? Então faz, de tal horário, quando entra na organização, vou fazer isso, depois que acabar, aí eu vou tentar resolver meus problemas pessoais, eu vou tentar pensar ali naquela coisa que deu errado e tal, para que senão você não fique trazendo problemas para o seu trabalho e você não consiga evoluir. 12, na dica 12, é calcular o tempo de execução. Muita gente acaba não sabendo aí quanto tempo demora um trabalho. Então aí você faz o seu cronograma, e aí, por exemplo, uma coisa que você achou que você ia fazer em meia hora, você demora 2 horas, 3 horas. E aí você arrebenta toda a programação. É uma dica difícil, né? Porque Então, tem coisa que você consegue realmente saber, mas às vezes até coisas que você sabe, muitas vezes acaba, quem sabe como é que é, dar uma merda que você não prevê, ou uma coisa que você sempre faz, sempre demora X tempos, um dia ou alguma hora dá alguma merda que não tá no seu controle e você demora muito, né? Tenta, talvez uma dica legal, obviamente tirando você tentar prever o mais certo possível o tempo, colocar ali um desvio padrão, colocar uma margem, uma gordura ali de tempo para você, sei lá, se eu acho que eu vou fazer em meia hora isso aqui, não vou colocar meia hora, eu vou colocar 40 minutos, vou colocar 45 minutos, vou colocar uma hora, pra você sempre ter essa margem, porque se você for pensar, se você fizer isso, ou você vai fazer todo um tempo que você previu e vai ficar uma puta gordura no final que você vai poder tirar pra fazer aquelas coisas que a gente estava comentando agora há pouco, que não eram tão urgentes pra você já conseguir ir matando, ou talvez em um trabalho você vai demorar mais tempo do que você previu, no outro você vai acabar fazendo como você previu e essas gorduras vão meio que se compensando. Então, planejei meia hora uma coisa, só que eu demorei 1h30. Só que eu botei de margem quase 20 minutos para cada tarefa. Eu só atrasei nessa. Então aí você vai conseguir compensar e vai acabar aí não prejudicando o seu dia, né? talvez uma dica interessante é você já ir planejando sempre um tempo um pouco maior, um espaço um pouco maior entre as atividades, exatamente para caso der algum problema, você não ficar aí estrangular uma outra tarefa, uma outra coisa que você tem para fazer. Também, dentro desse, para você calcular o tempo de execução, a gente tem que falar também que, quando, por exemplo, quando a gente falou da rotina, quanto mais você faz um trabalho, você tá por dentro do seu trabalho, você conhece ali as dinâmicas e tal, você consegue calcular melhor. Então, Sim, com quanto certeza. mais você trabalha com alguma coisa, mais fácil é de você saber o tempo que vai lhe dar isso. Porque quando a pessoa não tem muita experiência, ela não sei, né? Mas se ela faz aquilo ali direto, é uma coisa que você quanto mais você realiza, né? Quanto mais você trabalha naquela coisa, quando é um assunto que você domina, a chance de você conseguir prever aí as diferenças, né? Sim. Conseguir prever o tempo de execução, né? Você vai ficando mais fácil de você entender. Então, eu acho que é importante aí. Mas essa dica aí de sempre deixar um tempo a mais, você, não, vou demorar esse trabalho 1h30, bota 1 hora aí. 2 horas, 1h50. Caso você veja que você está fazendo mais rápido, é bom que você sabe que você vai estar mais tranquilo para fazer as outras ações e tal, e você vai conseguindo acertar aí. Tô vendo que tá tendo umas perguntas aí no chat, galera, mas No final a gente vai começar a interagir com tudo. vocês só pra gente não atropelar, porque em outros podcasts eu acabei lendo. Eu fui ouvir depois do nosso podcast, eu acabei lendo os comentários, eu comecei a me atropelar aqui, porque a gente trocava os assuntos no meio. E acabou que a linha de raciocínio não foi uma das melhores. Ficou meio ruim. A gente quebrou a linha, o espaço-tempo ali, Quebrou. a linha do tempo e complicou. Foi o famoso que você acabou de falar aí para não desconcentrar com outras coisas, né? Exatamente. Eu tô focado aqui nos tópicos, depois a gente vai trocar uma ideia com a galera aí com as perguntas e se a galera tiver alguma dica que a gente não deu, é interessante pra botar aí. Vamos lá. Essa aqui é a dica top, né? 13, todo mundo sabe. Faça agora. Se você tem pra fazer, faça logo. Se tá dentro da sua programação. A programação tá pra fazer. Né? Se você tá dentro da programação, tal hora, tal, tem que fazer isso, vai em tal hora e faça. Sim. Não deixe pra fazer depois. Então, e se faça agora, entra exatamente isso. Siga a programação, siga os horários, não deixe que a preguiça, aquela moleza, né? Como você falou, procrastinar, jogar pra frente, sempre ficar empurrando com a barriga, sempre fazer o que é mais cômodo, né? Porque a galera tem muito nisso, né? Sempre procurar fazer o que é cômodo, o que é confortável. E quando você faz o que é cômodo e confortável, você deixa de fazer o que realmente tem que fazer. Porque geralmente, o que tem que ser feito não é confortável. Não é então, confortável. sair da zona de conforto e ir pra cima. E aquele é uma negócio boa que a ideia, gente né? comentou, de quando você elencar lá as prioridades das tarefas, às vezes você até faz aquelas que você precisa fazer no seu dia, assim, que não tem como você postergar. Mas as outras tarefas que você vê que você pode dar uma
dá um tomezinho ali, a sua cabeça te traz, você começa a fazer as coisas mais lentas, a sua cabeça começa a ter uma preguicinha pra fazer, não, já fiz o que é o principal, vou ir devagar, você tá no pau, aí quando você vê que acabou o que era 100% necessário no dia, você já dá uma freada quando você vê que é algo que não é tão importante, então realmente tem que fazer logo e Não parar de deixar- procrastinar, não deixar a sua cabeça te trair aí, porque... Ou falar, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui rapidão eu mato. E aí você vai deixando, Começa a porque você sabe que enrolar, você aí você vai pegar o celular, vai dar um Instagramzinho, vai, não Faz sei uma- quando você vê. Aí quando você vai pegar pra fazer, você vê que não é tão rápido assim, aí você tomou no rego. do rabicó e Ah. vai ter que correr atrás do Pois prejuízo aí. Geralmente, a gente sabe que quando isso acontece, o estresse é muito grande, o desespero toma conta e as coisas complicam, galera. 14, a penúltima. Isso aqui é muito interessante. Faça pausas no meio da sua rotina, no meio do seu trabalho. Sim. Dê uma leve parada, às vezes. Já programe seu descanso, tá vendo? Na hora do seu cafezinho da tarde, na hora de sair para tomar um café. Na hora, às vezes, se você trabalha num prédio, dá uma descida. Eu ia até comentar sobre isso depois que você acabar essas dicas, porque eu não sei todas que estão aí, mas tem algumas ferramentas que você pode usar de administrar as coisas, o tempo e tal. E tem até um estudo, um método que eu não, vou falar que eu não sei o nome, mas eu sei como é que se faz, que é basicamente você marcar aí tempos curtos para você trabalhar e você parar. Então, a gente que até marca no relógio ou no celular. Então, assim, eu faço 20 minutos focado no que eu preciso fazer. Quando dá os 20, toca o alarme, você descansa 5. Faz 20 e descansa 5. É um método que eu não sei o nome, eu não lembro o nome agora especificamente. Eu não sei se é exatamente esses tempos. Eu sei que é X minutos, você descansa um pouquinho. E aí isso mostra que isso acaba primeiro você Não cansa. se liga de todas as coisas que você não pode ver nada durante os minutos que você está trabalhando, só ver o que você está trampando. Então, você não corre aquele risco de você pegar no celular, ou você parar para falar com alguém, parar para tomar um cafezinho, não sei o quê. Aí você fica 20 ou 30 minutos focado, e aí você fica 5 que você dá uma relaxada, vê o celular rapidinho, que você parece que dá uma baixada. assentada e você volta a focar só no que você tem que fazer. Uhum. Eu não sei qual que é o nome dessa ferramenta, desse tipo de método, mas A ele... galera falou que é Pomodoro. Aí, ó. É A isso. galera sabe. Chama Então, Pomodoro. eu só acho que talvez, eu não conheço, vou dizer assim, que eu tô falando aqui meio na orelhada, porque eu não li o estudo, então não tenho muito o que falar, não sei muito bem qual que é, mas me parece que funciona. Eu só acho que talvez se tiver muito curto o tempo de trabalho, por exemplo, vai chutando, 20 minutos para 5 de pausa. Acho que pausa muito, né? Então, Talvez, não sei, confesso que eu não sei. uma hora Se a galera pra souber aí o tempo, é que eu não sei não sei. exatamente o tempo, entendeu? Mas é interessante a É estratégia. porque às vezes o cara, pelo que eu vi, o estudo realmente é esse. Tipo, às vezes o cara vai lá, que em 1 hora de trabalho, se você for ver quanto que o cara realmente foca no trabalho dele, ou quanto ele realmente para pra fazer, você vê que é um tempo muito menor. Porque é isso que a gente falou, o cara tá trabalhando. Aí, pô, vem um celularzinho, ele olha ali. Aí vem um cara que vem falar com ele. Aí ele vai lá, não, agora eu vou tomar um cafezinho. Aí quando ele volta, ele começa a dar aquele... Demora pra processar, pra começar a focar. Quando ele foca, ele pensa outra coisa. Então acaba que o tempo produtivo do cara fica muito pequeno. Então, com isso, ele acaba conseguindo focar um tempo produtivo muito alto, entendeu? Mas faz sentido, pois é só a gente ver, é só a gente tirar meio empírico o negócio, né? Se você pegar, quando você tá muito, vai, um negócio que precisa de muita concentração, muito foco, você já tá trabalhando ali, vai, 1 hora e meia, 2 horas no negócio, pô, você começa ali, chega numa hora que você trava completamente, fica com a cabeça pesada, dá aquela dor de cabeça aqui meio na nuca, né? Você fica com a cabeça, parece meio bem inchada, né? Sim. Então, por exemplo, então faz sentido, porque realmente quando você tá muito tempo fazendo a mesma coisa, muito tempo focado numa coisa que talvez requer muito foco ali, você tá muito concentrado no negócio, realmente chega uma hora que você trava completo. Então, talvez essas pausadinhas exatamente pra você não chegar nessa exaustão aí. Mas vamos lá, vamos fechar aqui. Aqui, ó. A Fabi falou que normalmente é 25 para 5. Eu curto. Pode ser justo. Se você for pensar em quase 1 hora, você para 10 minutos. Porque seria 50 minutos para 10. Mas é pra você ver, eu pessoalmente, eu tenho problema de parar, de ficar 25 minutos e parar. Pra mim é complicado, porque eu demoro pra me concentrar um pouco. Então, por exemplo, eu vou pegando no tranco. Aí quando eu vou, aí dá pra eu conseguir. Então é o que a gente falou, Então, né? ajustar a pessoa. Talvez Falou, cada um é questão É. de ajuste. Talvez esse método sirva para alguns e não vai Sim. servir para outros e tal. Eu acho que pra mim talvez tenha que ficar um pouco mais de tempo ali. Enfim. O último, galera, que a gente vai começar a ler os comentários, a gente troca uma ideia aí, ver os pontos que vocês levantaram, dicas que vocês têm pra passar também, pra gente falar aí. Mas é o último. Que é uma parada mais fisiológica, que te ajuda muito, que é aquelas coisas, dormir bem, né? Então, todo mundo sabe quando você tem noites de sono boas aí, você recupera um monte de hormônios, substâncias no seu corpo aí, que dá bem-estar e também te ajuda na concentração.
praticar exercícios físicos, então é o que a gente sempre fala aqui, tente praticar um exercício físico que você goste, né? Seja uma corrida, um futebol, um basquete, simplesmente uma academia, natação, enfim, cara. Faça alguma atividade física, porque isso, além de te liberar hormônios e que fazem bem pro seu corpo, também você que funciona muito pra mim, que você tira o foco completo das coisas, você meio que abstrai tudo ali por 30 minutos, 1 hora, Sim. e aí quando você volta a fazer o que você precisa fazer, sua cabeça tá zerada, entendeu? Então você meio que você desbitola de tudo que você tá fazendo e limpa a E mente, muitas sabe? vezes, nesses momentos onde você está praticando algum esporte, você está no seu momento de lazer ali do dia, independente de qual ele seja, é o momento que você tem a ideia que você estava precisando lá, porque às vezes você está, às vezes, num trampo muito pesado e bitolado no que você está fazendo, você acaba ficando meio desesperado, ou tá aquele nervosismo de querer fazer, então se obrigando a pensar numa solução para algo, e acaba que esse algo não vem. Então, quando a cabeça dá uma liberada, você começa a relaxar um pouco, aí a ideia, muitas vezes, a ideia que você precisava ali vem. E aí, às vezes, até, por isso que é bom até você relaxar, sair um pouco do foco do que você está fazendo, que muitas vezes ajuda bastante. Sim, e comigo acontece isso direto. Eu estar Sim. bitolado em alguma coisa que eu consigo fazer, e quando dou uma pausa, faço algum exercício físico, às vezes dou uma pausadinha para ir na academia tal, eu volto bem e consigo fazer o que eu tava fazendo. Então, às vezes, você tá travado ali porque a sua mente chegou em algo ali que ela não consegue mais sair, né? Sim. Porque já tá numa exaustão e você não consegue progredir. E comer bem, galera. Muita gente acaba trabalhando, 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 esquece de comer, fica ali horas e horas, às vezes comendo só, às vezes bolachinha ou às vezes nada, né? É. E isso atrapalha muito. Então, tente comer, tirar os horários certos aí para você comer, dentro da quando você faz a sua rotina, a sua programação. É importante também que vocês se alimentem bem, porque Sim. sem energia, sem substâncias, É meio que, tipo, não vai, se né? você come só bolachinha ruim, se você não come nada também é ruim, né? Porque com a bolachinha, provavelmente são bolachinhas doces, essas coisas assim, vai Por isso que é bom aumentar, evitar a bolachinha. vai aumentar o seu índice glicêmico, você vai ficar um pouco acelerado demais para você conseguir focar. É. E quando você não tá, quando você tá com fome também, só fica focado na sua fome e abaixa demais para você É também bom você focar e tirar o trampar. tempo pra comer direito, né? Não Exato. ficar petiscando ali. Às vezes o cara pega uma barra de chocolate, uns Sim, negócios sim. aí. Então, e tirando todas essas coisas que você falou, você pode usar, obviamente, ferramentas aí que te ajudem a fazer tudo isso que a gente falou. Então, como a gente falou, planejamento, você pode, por exemplo, usar aquelas ferramentas de to-dos. Então, tem o Todoist, tem o Trello também, que eu não sei se é grátis ou não, o Trello, que são aqueles simples formas de organização onde você coloca o que você tem que fazer, e aí, obviamente, serve para qualquer projeto no seu trampo também, e você vai colocando o status dele. Então, você bota tudo que você precisa fazer, talvez, na semana, e aí você pode ir colocando vários status. Então, já comecei a fazer, eu tô fazendo, já concluí. Que assim você facilmente consegue visualizar o que você precisa fazer, qual que é o status daquilo, e tem muito lugar que você consegue também colocar qual que é o deadline ali, qual que é o prazo que você precisa fazer, ou até que prazo você precisa fazer aquela parada. Então isso pode te ajudar bastante. Ou também tem muita gente que acaba usando só o calendário mesmo do Google, usando qualquer coisa para agendar ali aqueles seus afazeres que eu falei, que você já sabe que precisa fazer, você vai colocando ali no seu próprio celular, no seu PC ali, você consegue ir vendo. Ele vai te dando notificação do que é necessário você fazer durante o dia, para você não perder nada e tal. Então, formas aí de você conseguir se organizar. Tirando as ferramentas mais Tem o manuais, né? Monday também. O Monday tem a forma pago, grátis, né? mas é bem Ele é curtinha. pago. Né? O Monday é pago. E você pode usar métodos mais tradicionais, como agenda, Excel, umas planilhinhas lá. qualquer tudo coisa bonitinho. que você consegue aí se organizar. Não necessariamente você precisa colocar tudo numa folha e tal. Tem outras ferramentas muito melhores aí para você conseguir melhorar a sua produtividade e ser mais rápido também na hora de ver e tudo mais, né?